Oiê, todo mundo, meu nome é Mônica e esse vlog não tem nome. Hoje eu vou falar com vocês sobre um livrinho muito fofo chamado Uma Real Leitura. Uma Real Leitura foi escrito pelo Alan Bennett, que é um escritor, roteirista e ator britânico. Ele foi responsável pelo roteiro do filme As Loucuras de Rei George, que ganhou o Oscar de direção de arte. Eu vou ver se eu coloco a data aqui embaixo, tá? Enfim, em As Loucuras de Rei George, como o título diz, né, ele falou sobre o Rei George, George III, se eu não me engano. Em Uma Real Leitora, Alan Bennett foca ainda na família real, só que dessa vez o personagem principal é a Rainha Elizabeth, a atual Rainha da Inglaterra. Eu começo o livro com ela passeando pelos jardins do palácio com seus cachorros, e aí os bichinhos descobrem que tem um invasor, que nada mais é do que um furgão estacionado num dos pátios de serviço do palácio. E aí eles resolvem fazer o que um bom cachorro faz: expulsar o invasor do seu território. Constrangida com a algazarra feita pela cachorrada, a rainha resolveu entrar no tal furgão e pedir desculpa para os seus ocupantes. Só que aquele não era um furgão comum, era uma biblioteca itinerante. E quando a rainha entra no furgão, encontra dois ocupantes, que é o motorista, que também é um bibliotecário, e o Norman, um ajudante de cozinha, que é um ruivinho, magricela e sem nenhum atrativo físico. Estando em uma biblioteca, a rainha faz a única coisa que se pode fazer num lugar como esse, né? Pegar um livro. E aí ela escolhe o livro, como ela não faz a mínima ideia o que fazer, que livro escolher para ler, ela acaba procurando pelos autores. E ela escolhe um livro porque ela conhecia aquela autora, né? Algum tempo atrás ela tinha dado o título de nobreza a ela, a autora daquele livro, né? Quando ela entrega o livro para o bibliotecário, ele comenta que aquela autora não é muito popular entre os súditos da rainha, pois a escrita dela é muito complexa. Mas aí, sabe como é, né? Ela é a rainha. Ela não podia simplesmente pegar e devolver o livro por dizer, é difícil, né? Então deixa eu pegar o mais fácil. Não, ela pegou o livro e levou embora pro quartinho dela, né? Quartinho. E foi lendo ao longo da semana. E de fato, ela teve alguma dificuldade para terminar a leitura daquele livro. Mas uma das características que a gente percebe na rainha, nessa história do Alan Bennett, é que ela foi educada para sempre terminar uma coisa que começou. Então ela começou a ler aquele livro, ela terminou. Uma semana depois a rainha volta à biblioteca itinerante para entregar o livro e encontra o Norman de novo lá. E nesse momento ela faz uma pergunta que vai mudar completamente a vida do Norman. Ela pede uma recomendação de leitura. Então, como ele gosta de ler bastante, né, ele faz lá as recomendações, e a mudança que acontece na vida dele é que depois de um tempinho a rainha decide nomeá-lo seu pajem particular. Lembra que eu falei que ele não tinha nenhum atrativo físico? Então, né, o pessoal ficou meio assim, como assim? O que deu na rainha de nomear esse feioso como pajem particular dela, né? Não era só a aparência do Norman que desagradava o pessoal do palácio, os empregados do palácio. Era também a função dele. O trabalho do Norman era cuidar da leitura da rainha. Basicamente a função dele era a seguinte: manter na mesa da rainha, lá no escritório dela, a pilha de leituras sempre muito bem abastecida. Ir buscar os livros na biblioteca, levá-los de volta, providenciar, né, que os livros estivessem sempre à mão. E quando ele não estivesse nesse trabalho de ir e vir com os livros, ele tinha que ficar sentado numa cadeirinha do lado de fora do escritório da rainha, lendo. Esse era outro motivo de revolta dos funcionários da corte, né? Ele só ficava lendo. Então o pessoal chegava e falava: como assim? O que você está fazendo aí, seu folgado? Por que você está aí sentado lendo? Mas ele estava fazendo aquilo por ordens da rainha, porque a outra função dele era essa: ele tinha que ler as mesmas coisas que a rainha para que eles pudessem debater. Basicamente o pessoal culpava o Norman por essa nova mania da rainha de leitura, que não era vista com bons olhos por ninguém.
O secretário particular da rainha não gostava, os pajens, os responsáveis pelo cerimonial. O rei ficava irritado, até os cachorros tinham raiva dos livros. Tinha o primeiro-ministro também, que ficou bem louco da vida, porque o que aconteceu? Até então, a rainha, na verdade, era mais uma marionete, né? Ela estava lá e tal, a função dela era participar do cerimonial, seguir todo o protocolo e tudo mais. E quando ela começou a ler, ela passou a ter voz. Por exemplo, naqueles momentos em que ela se encontrava naquelas reuniões com os súditos, os responsáveis pelo cerimonial orientavam a rainha. Então, rainha, você pergunta para a pessoa da onde ela veio, como ela chegou até aqui, quer dizer, eram perguntinhas básicas que ela fazia que ia encerrar a conversa logo. Só que aí o pessoal começou a perceber que alguma coisa estava estranha, que as conversas da rainha estavam demorando demais. E aí quando eles foram chegar perto, descobriram que as perguntas tinham mudado. Ela perguntava, o que você está lendo? Se a pessoa não estivesse lendo nada, ela sacava um livro qualquer e entregava para a pessoa. Eu estou lendo esse livro, é muito bom, leva para você. Outra coisa que mudou também é que nas reuniões periódicas com o primeiro-ministro, normalmente a rainha ficava calada, o primeiro-ministro falava, ela dizia alguma coisinha genérica, sim, senhor ministro, não, uma boa ideia, senhor ministro, qualquer coisa assim, e nunca se manifestava. Quando ela começou a ler, que ela começou a ter voz, ela quis dar a opinião dela também a respeito de algumas coisas. E óbvio, né, que o primeiro-ministro não gostou nada dessa brincadeira. E aí ele já começou a pressionar o secretário particular da rainha pra dar um jeito nesta mania besta da rainha de ficar lendo, né, segundo eles. Enfim, a leitura da rainha começou a atrapalhar tudo, porque ela percebeu que era muito mais interessante ficar lendo do que continuar sendo uma marionetezinha seguindo o padrão de tudo que o pessoal queria. Esse novo gosto da rainha não agradava a ninguém, o pessoal começou a boicotar as leituras da rainha. Então, por exemplo, durante uma viagem para o exterior, os livros que a rainha tinha selecionado para essa viagem foram misteriosamente extraviados. Deram jeito de fazer o Norman sair dos serviços de pajem com um convite assim irrecusável e assim por diante. A escrita do Bennet é bem gostosa de ler, ela tem muito cara de roteiro mesmo. Conforme eu ia lendo, eu realmente sentia como se eu conseguia imaginar aquele texto virando um filme. Tem 3 pontos que eu gostaria de destacar nessa história, né? O primeiro é que quando a leitura da rainha começa a ser um problema, o seu secretário particular, para tentar fazer com que ela desista desse novo hobby, diz que a leitura da rainha pode não ser muito bem vista pelos súditos. Quando ele diz isso, a rainha questiona, será que não seria ao contrário? Não poderia ser um bom exemplo? Afinal de contas, ter uma rainha leitora pode incentivar o povo a ler também. Outra parte legal é ver a própria visão da rainha dos livros, né? Ela vê que uma leitura leva a outra, como se fossem portas se abrindo, assim, para todos os lados. Outra coisa interessante é ver, ao longo do livro, a forma como a rainha enxerga a leitura, né? A rainha faz comentários o tempo todo a respeito da sua visão dos livros, né? Entre elas tem a seguinte frase: você não põe sua vida nos livros, você encontra neles. E outra coisa legal de ver no livro é a forma como ela evoluiu como leitora, né? Depois de ler muitos e muitos livros, a rainha decide revisitar aquele primeiro livro, aquele que ela pegou na biblioteca itinerante e teve uma certa dificuldade para concluir a leitura. Agora, depois de tantos livros lidos, a rainha percebeu que aquele primeiro livro era muito fácil de ler. Então a gente consegue perceber a evolução dela ao longo da história. Enfim, é um livro super gostoso de ler. Gostoso, o principal é que você consegue se identificar. Quem gosta de ler se identifica com a rainha, com as descobertas dela, com o gosto que ela vai tendo por esse universo da leitura. É isso.
Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!